Amados irmãos e queridos obreiros da Igreja Metodista Wesleyana, na 6ª região eclesiástica, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu gostaria de fazer uma leitura da Palavra de Deus nesta oportunidade que se encontra na 2ª Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de 8 a 12, e depois o versos 14, que diz assim: Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolos e doutor dos gentios. Por causa disso padeço também, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho Cristo e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O versos 14 diz: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Em primeiro lugar, quero manifestar os meus agradecimentos, primeiramente, a Deus nosso Senhor, pela oportunidade que me concede de trazer esta reflexão aos obreiros de nossa região. Também o convite honroso que nos foi feito pelo coordenador do PAMIL, que é o projeto de aperfeiçoamento ministerial, e também pelo reverendo Bispo Roberto Amaral, superintendente da nossa região, pessoa em que estamos ligados no ministério, trabalhando para o progresso e crescimento desta região, e também o assessoramos em uma comissão para assuntos políticos. Agradeço pelo convite e pela oportunidade de apresentar essa reflexão que vem sobre o tema O Pastor e a Política, cuja ministração é direcionada aos ministros, pastores, missionárias e aspirantes da 6ª região. O pastor é o homem de Deus, vocacionado, chamado para exercer o ministério da palavra de Deus e da sua pregação e cuidar da apacentação do rebanho que Deus lhe tem confiado. No mundo atual, lemos e tomamos conhecimento de líderes, pastores, que manifestam sobre diversos assuntos ligados à política nacional e assuntos também em defesa dos princípios e preservação da família. Mas outros envolvem em manifestações, às vezes contra ou a favor do governo. Sabemos que fomos separados por Deus para influenciar o mundo, mas influenciar através do nosso comportamento como homem escolhido de Deus e como pregador do Evangelho, representante de Deus neste mundo, na atividade do ministério pastoral. Sabemos que o pastor é a esperança da nação, do estado e do município. Paulo nos convoca a orarmos em favor da população e também em favor das autoridades constituídas. 1 Timóteo 2:1-2, ele nos convida da seguinte forma: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Como cidadão brasileiro, exercemos a cidadania.
somos eleitores, temos compromissos como eleitor na escolha dos nossos governantes. Também, como cidadão, pagamos os nossos impostos e tributos, demonstrando assim o nosso amor a esta pátria querida chamada Brasil, e também manifestamos o nosso respeito, a nossa admiração às autoridades, pois elas foram constituídas por Deus para exercer o governo de uma nação, do estado e de uma cidade. Prestamos a elas as honras devidas pelas funções que elas ocupam no cenário político-administrativo. Quero testemunhar que eu exerço o pastorado há mais de 49 anos, já vindo de outra denominação, e dentro da Igreja Wesleyana já completo 45 anos de atividade ministerial. Passei por diversas cidades em diferentes estados da nossa nação brasileira, inclusive a capital federal, o Distrito Federal. Sempre tive uma posição de homem de Deus. Sou amigo das autoridades constituídas, sou amigo mesmo das correntes políticas do município, dos lugares em que passamos, mas amigo de todas as correntes políticas no período eleitoral, sem qualquer envolvimento e posicionamento como pastor, apoiando este ou aquele candidato, defendendo a sua bandeira, procurando votos, servindo como cabo eleitoral ou defendendo o programa partidário. Eu sempre fiquei distante dessa situação, pois a minha função pastoral não me permitiria isso, eu estaria expondo a ética de um ministério. Mas sim, sempre mantendo um bom relacionamento com as autoridades constituídas por onde passamos. É claro que tentaram nos envolver a candidaturas, mas pelo exercício do pastorado sempre mantive distante. Em algumas ocasiões fomos convidados a candidatar a cargos eletivos e foi nos oferecido até cargos comissionados de municípios, prefeituras, e nós recusamos todas essas ofertas dizendo: vim a esta cidade enviado por Deus como pastor e pretendo exercer esta nobre missão que Deus aqui me enviou e por fim sair como pastor para outra cidade. A minha recusa a essas ofertas se deu conta e se justificava a importância do exercício da função de pastor. Ser pastor é mais do que termos uma função política, um cargo eletivo ou qualquer função pública. Ser pastor é tão especial que aqueles que são chamados e vocacionados por Deus honra essa vocação, honra esse chamado e é capaz de rejeitar todas as ofertas que o mundo os oferece, certamente para desviar do bom princípio do exercício ministerial pastoral. Sabemos e todos sabem que como pastores somos homens públicos, podemos servir a nação, podemos servir o estado onde vivemos e a cidade, como? Orando, restaurando vidas através da pregação do Evangelho de Cristo, levando almas aos pés de Cristo e influenciando aos outros através da nossa ética e o nosso testemunho cristão, através também da prestação de serviços sociais aos menos favorecidos, isso tudo no exercício do pastorado. Meus queridos, sempre tive a opinião que pastores devem valorizar
o ministério, a sua vocação e o seu chamado. E procurar servir ao Senhor com alegria e prazer. Aqueles que enveredam para o campo político como candidatos, eles buscam, através dessa aventura, por não se completar no ministério. Então, enveredam para outros campos, especialmente o campo político, candidatando a cargos eletivos, procurando assim conquistar o poder temporal. Quando somos chamados por Deus, somos obreiros felizes, somos obreiros realizados, porque o ministério nos satisfaz. O segredo de um pastor bem-sucedido é amar a cidade para onde ele é enviado e amar também o bairro onde ele vai conviver e exercer o seu ministério. E deve fazer isto servindo as ovelhas e procurando agradar a Deus. Afinal, quando vou para uma cidade, eu não vou ser pastor apenas daquela igreja do bairro daquela cidade. Eu pretendo e vou para ser pastor de toda a cidade. Vou para aquele bairro não para ser pastor daqueles 300 a 400 membros que são as ovelhas que Deus tem nos confiado através da denominação, mas sou pastor de toda aquela população do bairro. Afinal, tornamos um pastor de toda a cidade e do bairro, e não somente da igreja local. Pastor, homem vocacionado e chamado por Deus para envolver-se, comprometer-se com a obra do ministério 24 horas por dia e todos os dias do ano. Mas estamos falando da figura do pastor. O pastor e a política. Chego em uma cidade para dar uma assistência religiosa e me defronto com a política. Como podemos definir a política? A política se define como arte de governar. Política não é um assunto estranho à religião. Onde existe governo, existe política. Essa frase é do nosso amado amigo Bispo Anderson Caleb. Política também é a ciência do governo dos povos. Arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados, segundo o dicionário de Luft. Definimos como poder político 3 poderes. O executivo, aliás, 2 poderes. 2 poderes, executivo e legislativo. O executivo é exercido na área federal pela Presidência da República, na área estadual pelo governador de estado e município prefeito. O legislativo é constituído por senadores da República, deputado federal e na área estadual, deputado estadual e, como no Distrito Federal, deputado distrital. Homens que legislam, que criam leis e que fiscalizam o poder executivo. Na classificação nacional de credibilidade das instituições, os políticos e partidos políticos estão em baixa. E eu me alegro que a igreja evangélica está em melhor colocação do que a política. Isso nos afirma o resultado das pesquisas do IBOPE do dia 18 a 23 de agosto de 2014, onde é destacado a igreja evangélica no 7º lugar. E como crentes cristãos
servos de Deus, nos alegramos que a religião está com mais crédito junto à população brasileira do que o exercício político, do poder político. Qual é o comportamento do pastor e a política? O comportamento deve ser apenas da cidadania, porque entendemos que o pastor e a política não se misturam bem. Como a água e o óleo não se misturam, assim é o pastor e a política. Entendo que, como pastor, temos que ter o chamado, não basta apenas sermos teólogos, bacharéis em teologia. Assim também, para ser político, tem que ter, de certa forma, algum dom para aquele assunto. E tem que ter também, de Deus, um chamado para ser político. Não posso ser pastor político ou político pastor. Eu tenho que ser uma coisa ou outra. Então, a minha prioridade é ser pastor e estou a caminho de 50 anos e vou celebrar os 50 anos quando completar, com muita gratidão ao meu Deus, de uma caminhada que não foi interrompida por olhar o poder temporal ou deixar ceder pelas tentações da política, porque política corre na nossa veia, mas nunca fui cabo eleitoral de ninguém na minha vida, nunca briguei e nem discuti política, mas leio política e procuro acompanhar os acontecimentos políticos nacional e mundial. Temos que estar em dia. E tenho a convicção que eu não fui chamado para exercer um poder político, mas fui chamado por Deus para cuidar de rebanho, para ser um pregador do Evangelho, para ser uma testemunha de Cristo e falar dele 24 horas por dia. Mas se a política e o pastor não pode se misturar, na prática da política ou do poder ou do exercício de cargos eletivos, até mesmo para um cristão, ele vive certos momentos de constrangimento ao exercer um poder, seja ele legislativo ou executivo. Temos um exemplo bem recente, de 27 de março último, publicado no jornal O Globo, no caderno País, em que uma reportagem nos dá ciência de um político em Brasília, deputado federal, crente do Senhor Jesus, de bom testemunho e com primeiro mandato representante do estado do Rio. Atualmente, neste momento que eu profiro esta palestra, ele está sofrendo um processo partidário, está sendo ameaçado pelo seu partido de expulsão. Por qual é a razão? A razão que ele está submetido a um julgamento partidário e ameaçado de afastamento, e nessa hora já deve ter sido afastado, e expulsão. O motivo, a razão é que ele entrou com uma proposta de emenda à Constituição para alterar o artigo 1º da Constituição nossa brasileira, incluindo a expressão todo poder emana de Deus. Ele quer destacar então o nome de Deus como quem é o gerador de todo poder, poder que emana de Deus. Na parte em que atualmente está, diz todo poder emana do povo. Esta proposta de emenda à Constituição é chamada pelos políticos de PEC de Deus. PEC de Deus é proposta de emenda constitucional de Deus, por todos os políticos conhecido. Porém, olhando para a Bíblia, nós temos um exemplo positivo, que é o sogro de Moisés, aquele líder e libertador de Israel. Esse seu sogro, chamado Jetro, usa a ciência de organização e direção
aconselha a Moisés diante dos acúmulos dos problemas a resolver junto ao povo, convida o seu genro a se organizar, compartilhando o poder de decisão, compartilhando a sua liderança com outros. E diz a palavra de Deus que Moisés obedeceu à risca ao seu sogro. Isso está registrado em Êxodo 18, 24 a 26, que queremos ler. E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito, e escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e pôs por cabeça sobre o povo maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo negócio pequeno julgavam eles. Criou-se então naquela época uma espécie, nos dias de hoje, de um juizado de pequenas causas. E as causas mais graves era levada em um poder superior desse grande líder que a Bíblia revela, que foi Moisés. Bem, meus queridos ministros, pastores, missionárias, aspirante ao ministério, fomos, através dos anos, educados em uma cultura religiosa que não podemos misturar a religião com a política. Isso aconteceu há longos anos. Eu me lembro, logo no começo da Igreja Wesleyana, que eu participo dela desde a comemoração do seu 3º aniversário em janeiro, já saindo nomeado em 1970, era comum os políticos procurar os nossos líderes, que não era bispo, superintendente geral no caso, e mais tarde procurar o nosso bispo de saudosa memória, Gessé Teixeira de Carvalho, em busca de apoio da igreja. E o bispo, naquela posição que a gente sempre foi ensinado, e recebia com boa recepção, com bom tratamento, e era pedido uma carta de apresentação do líder. O político ficava satisfeito de sair com uma carta do bispo geral, junto às igrejas, recomendando e dizendo boas coisas desse político cristão, mas a igreja nunca comprometia, a igreja nunca tomava a bandeira, porque entendiam que a igreja tinha que caminhar na sua missão que Deus lhe concedeu, sem se envolver com problemas desta ordem. Isto já naquele tempo já não entendíamos e fomos educados que não podemos misturar a religião com política. Devemos sim cumprir os nossos deveres cívicos, os nossos deveres de cidadania. Estamos a caminho do fim desta reflexão. Queremos reportar o parecer do Colégio Episcopal da Igreja Metodista Wesleyana em reunião no mês de junho de 2013, onde temos as seguintes orientações sobre política e cidadania em alguns trechos. Quero reportar. A Igreja Metodista Wesleyana compreende biblicamente que é direito de todo cristão metodista wesleyano exercer a sua cidadania por meio do voto. Ela não envolve nesse direito, que é o direito de cidadania. Não tem quem pode nos tirar. Mas a igreja wesleyana, ela compreende biblicamente que esse direito deve ser exercido pelos seus membros, pelos seus pastores, pelos seus obreiros, por meio da decisão, que é esta arma da cidadania tão poderosa que eu tenho na minha mão, que é o poder do voto. A Igreja Metodista Wesleyana reconhece que diversos homens de Deus exerceram funções administrativas, governamentais, em sua geração, sendo instrumento para a salvação e bênção para o seu tempo. Aí vem José, filho de Jacó, que com 30 anos foi governador na Babilônia. Vem Neemias, vem Daniel, homens de uma fé
firme em Deus, de um testemunho cristão que deve ser seguido por todos nós. Mas nos dias de hoje já não vemos mais José, como José do Egito. Não encontramos mais Daniéis no mundo moderno. A Igreja Metodista Wesleyana tem por princípio e prática não se comprometer com candidatos ou partidos políticos. A Igreja Metodista Wesleyana tem por princípios e práticas, ou prática, não consentir o uso de imagem por quaisquer meios de suas autoridades. No tempo moderno, nós vemos obreiros, não de nossa igreja, mas de outros, aproveitando o poder da mídia, sendo chamado por candidatos a cargo A, a cargo B, para manifestar apoio à sua candidatura, e às vezes a pessoa faz isso para aparecer nos programas do Tribunal Eleitorais, nos programas de rádio e televisão. Graças a Deus eu nunca me prestei a isso. Fui convidado em algumas ocasiões, mas sempre guardei essa imagem de um crente, cristão, de um pastor, uma pessoa reservada, porém junto ao povo, para proclamar o nome de Jesus, o Salvador e o nosso Senhor. Então, não tenho a liberdade de oferecer a minha imagem, porque a minha presença até em reuniões com fins políticos, ela é interpretada como a presença da igreja. Você, pastor, é convidado para os chamados jantares, churrasco, isso é muito comum na época de eleição, e inúmeros churrascos eu sou convidado, mas churrasco a gente come toda semana se quiser. E você vai em um churrasco de candidatos, aí você está colocando a imagem da sua igreja, da sua denominação e a sua imagem de um pastor, que a sua presença te compromete, embora você ache que não. A igreja tem por princípio e prática orientar os seus membros quanto ao uso do voto ético, sem contudo tolher o seu livre-arbítrio e direito quanto à escolha de seus candidatos e partidos políticos. A Igreja Metodista Wesleyana tem por princípio e prática não autorizar os seus clérigos a se comprometerem com candidatos ou partidos políticos em nome da igreja, mesmo que seja na congregação que esteja sobre a sua responsabilidade. Bom, eu não sou uma pessoa radical quanto a candidaturas, não. Eu acho que o pastor, ele é mais. A função do pastor está mais elevada. Ele fazer uma opção para o poder temporal é abaixar o nível da ética pastoral. Mas eu aceito um leigo, um membro da igreja, que tenha dons para a política, que tenha talento, capacidade, que seja uma pessoa honesta e que queira entrar. Deus pode levantar homens. E eu acho que os evangélicos, ele tem que candidatar-se, mas não pastores. Mas o problema é que as funções, ela corrompe. É tantas oportunidades, se a pessoa não for nascida de novo, ela se enrola todinho. Torna uma pessoa desacreditada na sua fé cristã e na sua vida cristã. Então, eu não posso, como ministro da Igreja Wesleyana há alguns anos, e com todo esse apoio, essa simpatia, esse carinho, essa honra que todos têm para comigo, essa amizade, eu não tenho poder para usar a minha função. Isso não é prática da nossa igreja. E por princípio, não somos autorizados a se comprometerem com candidato, por muito amigo que seja. Eu posso comprometer com o meu voto.
Não posso comprometer com partido político em nome da igreja, mesmo que seja na congregação que esteja sobre a sua responsabilidade. Você não pode assumir nada em nome da igreja. Devemos sim ser amigo das autoridades e cumprir a Bíblia no tocante a orar, no tocante a ajudá-los. Um pastor em uma cidade, ele pode ser conselheiro de um poder, seja no legislativo, seja no executivo. Ele tem que ser aquele homem a quem o poder chama para uma oração por determinado problema, busca uma palavra de Deus. Essa sim é a nobre missão do pastor. Não sou radical no assunto, porque eu costumo dizer que eu tenho isso na veia. Só que eu nunca fui candidato e nunca fui filiado em partido político nenhum até este presente momento. E pretendo nunca ser, porque o ministério me satisfaz e ainda está me satisfazendo mais na experiência desses longos anos que estamos caminhando na obra do ministério. Mas a Igreja Metodista Wesleyana, isso nós temos aqui na nossa 6ª região, recomenda às regiões eclesiásticas, através dos conselhos ministeriais regionais, que nomeiem uma comissão de assuntos políticos e cidadania, visando a orientação de seus membros. Bispo, assessor para assuntos, assessor episcopal para assuntos políticos, uma comissão com mais 5 componentes, cujo presidente é o assessor. Ele, de maneira harmoniosa, no exercício do episcopado, orientado na tutela e na cobertura espiritual e de orientação do bispo da região, poderá fazer um bom trabalho de conscientização política aos seus pastores, aos seus obreiros e a todos os membros da Igreja Wesleyana. Termino esta reflexão agradecido a Deus e reportando um texto em Provérbios 29:2 que diz: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Deus abençoe a nossa nação, Deus abençoe a população brasileira, Deus continue abençoando a Igreja Evangélica no exercício da proclamação do Evangelho e da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus nos unja com o seu poder para não perder o foco e nem perder o alvo que fomos chamados por Deus para marcar esta geração. Agradeço a atenção de todos e até outra oportunidade, querendo Deus, que a graça de Deus seja sobre a família wesleyana da 6ª região eclesiástica e de todo o Brasil. Obrigado.